O incrível encontro de uma avó desamparada que transformou sua vida em 7 dias. Era uma manhã qualquer em São Paulo, quando o cheiro de fumaça invadiu o ar e gritos ecoaram pela comunidade. Dona Maria, de 72 anos, sentou-se em seu pequeno barraco, pensando em como um dia tudo poderia ser diferente. A solidão a envolvia, pesava em seu coração, especialmente após a perda trágica de seus filhos em um acidente. Mas, quando ela olhou para suas netas, que brincavam no chão de terra, um fio de esperança iluminou sua alma. Elas eram sua razão de viver, seu amor incondicional. O que mais poderia fazer se não lutar por elas? A fumaça agora cobria o céu como um manto cinza e pesado, tomando conta da vizinhança. Ao perceber que várias casas estavam em chamas, uma centelha de determinação surgiu em Dona Maria. Não posso me deixar abater, pensou enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Com o coração acelerado, ela juntou as meninas, vestiu suas roupas e, mesmo sem saber como, decidiu que agiria. Com a ajuda de vizinhos, começou a carregar baldes de água e a distribuir panos úmidos para proteger as crianças. O medo se misturava à camaradagem. "Vamos lá, gente! Um pouco de força e a gente salva o que puder!" ela gritava. E a comunidade, que muitas vezes a via como uma figura esquecida, uniu-se em torno dela. Os dias passaram e, após aquele incêndio devastador, a vizinhança começou a se levantar dos escombros. Enquanto ajudava seus amigos e vizinhos a reconstruir suas vidas, Dona Maria se viu transformando restos de materiais recicláveis em peças de artesanato. Cada pedaço que pegava tinha uma história e, como um mágico, ela os transformava em obras de arte. Com um sorriso nos lábios, ela falava para as netas: "Isso aqui é para criar, meninas, é para sonhar." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas seguintes foram intensas, de noites sem dormir e lágrimas de alegria e tristeza. A pequena loja improvisada de Dona Maria, onde ela vendia suas criações, começou a ganhar vida. Veio gente de longe admirar suas peças, e a avó se surpreendeu com a admiração estampada nos rostos de quem antes duvidava que uma mulher como ela pudesse fazer algo assim. Mas, à medida que sua fama crescia, a desconfiança também aparecia. "Quem essa velha acha que é?" alguns pensavam. Dona Maria enfrentava suas inseguranças e, ao contar as moedas que havia arrecadado, um dilema a consumia. Ela poderia investir em seu negócio, abrir uma porta para melhorar a vida dela e das netas, ou estender a mão para a vizinha que perdia tudo em outra crise. E no meio de tudo isso, um novo incêndio começou a se alastrar ao longe. O que ela decidirá fazer? A avó, que sempre se manteve firme, será capaz de unir a comunidade mais uma vez? Dona Maria parou por um instante, fixando o olhar no horizonte onde as chamas dançavam, tingindo o céu em tons de laranja e vermelho. O cheiro da fumaça envolvia tudo ao seu redor, quase sufocante. Era como se a cidade se lembrasse do caos de dias atrás, trazendo à tona um velho medo. Mas algo dentro dela estava mudando. Não só a dor que carregava, mas também o espírito de luta. Suas netas a observavam, a inocência de seus olhinhos contrastando com a gravidade da situação. "Eu não posso deixar a esperança se apagar de novo", murmurou para si mesma, o coração batendo forte. Foi então que ela decidiu. Com determinação renovada, abriu a porta da pequena loja que se tornara seu refúgio. Para sua surpresa, havia uma fila de clientes à sua espera. Enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar, suas criações traziam um pouco de luz àquelas pessoas. "Olhem, cada peça tem um pouco da gente", dizia com um sorriso simples. Dona Maria começou a contar suas histórias para cada um que se aproximava. Falou sobre como pegou uma simples garrafa vazia e a transformou em um vaso colorido, repleto de flores. As pessoas ouviam atentamente, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos nos rostos. Era como se, através de suas criações, eles encontrassem suas próprias esperanças. E naquele momento, a avó percebeu que não era apenas ela quem precisava da comunidade, mas que a comunidade também precisava dela. Ainda assim, em meio a toda aquela movimentação, seu dilema crescia.
A vizinha, quem sempre estendeu a mão, perdia tudo outra vez. A casa dela estava prestes a ser consumida pelo fogo e o retrato de sua vida estava a um passo de desaparecer. O que eu faço agora? Uso o pouco que ganhei ou ajudo quem mais precisa? Os gritos ecoavam em sua mente, mas um pensamento a acalmava. A vida não é só sobre ter, mas sobre dar. Com o resto do dinheiro que havia conseguido, Dona Maria decidiu ir ao mercado. Deixou suas netas na loja, prometendo que voltaria logo, e partiu apressada. O coração dela pulsava em compasso frenético de coragem e compaixão. Ao chegar na casa da vizinha, ela encontrou um cenário desolador. A mulher estava ajoelhada, os olhos fixos em um pedaço de madeira carbonizado. O que poderia parecer uma tragédia sem fim estava prestes a ganhar um novo significado. "Oi, Dona Teresa", chamou Dona Maria, aproximando-se como um raio de sol em meio à tempestade. "Olha, sei que tá difícil, mas estou aqui para te ajudar." O olhar da vizinha encontrou a força nos olhos da avó. E aquela força era tudo o que ela precisava. O que mais poderia fazer se não unir suas energias e reconstruir? As duas mulheres se abraçaram fortemente. Ali, naquele momento, tudo parecia fazer sentido. Não eram só pedaços de madeira e chapas de metal que precisavam ser reconquistados. Era esperança, fé e amor que precisavam ser refeitos. Mas, enquanto se organizavam para enfrentar o desafio, um grito interrompeu o clima de união. "Maria, o incêndio está se espalhando ainda mais rápido!" A voz de um vizinho soou angustiada, rompendo a bolha de solidariedade. O que Dona Maria faria agora? Estaria ela pronta para enfrentar mais uma vez o fogo que ameaçava levar tudo o que conquistou? A vida reserva surpresas, e neste instante, o futuro da comunidade estava nas mãos dela. Dona Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas não era o tremor do medo, era a urgência de agir. A passagem do tempo parecia ser marcada pelo som das chamas à distância, como um relógio que apressava suas decisões. O fogo, sempre tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, era uma força poderosa que testava não só a estrutura da casa da vizinha, mas também seu próprio coração. "Dona Teresa!" ela chamou, atraindo a atenção da mulher abalada que ainda olhava a devastação com um olhar perdido. "Nós precisamos sair daqui, vamos a um lugar seguro." A voz de Maria possuía um timbre firme, decidido. Aterrorizada, mas ouvindo a razão, Dona Teresa se levantou lentamente, permitindo que a avó conduzisse. A determinação de Maria emanava como uma luz no meio da escuridão daquele pesadelo. Enquanto caminhavam, o cheiro das chamas se tornava cada vez mais forte e incômodo, como se o ar estivesse sendo sugado por uma boca voraz. Um grito ecoou próximo e, em instantes, uma sombra apressada passou por elas. Um dos filhos de Dona Teresa, Henrique, corria em direção a elas, os olhos arregalados. "Mãe, precisamos ir embora agora! O incêndio, ele chegou muito perto!" Era um grito que cortava a alma, e o coração de Dona Maria se apertou. Ela sabia que não era apenas uma luta para salvar a casa, mas uma batalha por vidas, pela essência da comunidade que se encontrava nas interações, nos abraços, na empatia que se construía diariamente. O abrigo das lembranças poderia ser consumido, mas a conexão entre os habitantes da cidade não se perderia. "Mãe, eu não sei se todos conseguem sair a tempo. Alguns vizinhos estão presos nas casas." A voz de Henrique tremia. Ao ouvir isso, Dona Maria não hesitou. "Vamos, todos juntos. Se um de nós ficar para trás, é como se todos tivéssemos perdido. O importante é cuidar um do outro." Com isso, ela puxou Dona Teresa para junto de si e começou a convocar os outros vizinhos que estavam paralisados de medo. "Vamos, pessoal, rápido! Se formos juntos, encontraremos um jeito de passar por isso." Enquanto suas palavras ecoavam, as pessoas começaram a se mover, empurradas pelo instinto de sobrevivência, que residia na essência humana. Como uma onda, a multidão de vizinhos se formou. Crianças choravam, adultos gritavam, mas nas vozes havia um tom de urgência que trazia uma nova esperança. Era a força coletiva que Dona Maria havia sempre acreditado. Enquanto se aproximavam de uma área mais segura, a luz do fogo enchia os rostos de todos, refletindo o medo e a determinação. A sensação era de que, mesmo diante da destruição impressionante, juntos eram mais fortes. E então, quando chegaram a uma praça, um grito rasgou o ar. "Ali está a água! Vamos fazer uma corrente!"
Dona Maria olhou em volta e viu baldes sendo passados, crianças correndo de um lado ao outro. Uma pequena parte da cidade ainda estava intacta e a água era uma esperança. Dona Teresa olhou para Maria com gratidão. Como você consegue ter tanta força, Maria, mesmo quando tudo parece perdido? É simples, respondeu uma Maria rejuvenescida por aquela luta. É acreditar que mesmo na escuridão sempre há um jeito de encontrar a luz. Não é sobre o que temos, mas sobre quem somos. Mas ali, no calor da batalha para salvar seu lar, um novo grito se elevou. Eles estão vindo! Os bombeiros! Rápido! Montem a linha de defesa! E agora, a pergunta pairava no ar. Será que o fogo se apagaria a tempo de salvar o que restava? O futuro ainda estava nas mãos de Maria e de todos que lutavam ao seu lado. Os braços da comunidade se uniram e a corrente formada na praça pulsava com um ritmo frenético. Baldes de água se trocavam em um vai e vem incessante, como se a própria essência de esperanças e anseios estivessem sendo passadas entre eles. Dona Maria se sentia envolvida por aquele calor humano, um sentimento de pertencimento que nunca fora tão intenso. A adrenalina da luta, da superação, a fazia esquecer momentaneamente do desespero que a cercava. Mais rápido, pessoal! Temos que manter a chama afastada! A voz de Henrique ecoava, firme e decidida. Dona Teresa se juntou a ele e assim, tirando forças do inusitado, puxou outro balde cheio de água. O trabalho em equipe estava em todos os olhares, nas expressões desgastadas, mas determinadas. Aquela era uma batalha coletiva e talvez a maior que já haviam enfrentado. Mas enquanto o grupo se esforçava, Dona Maria percebeu um movimento diferente na multidão. Olhando para os lados, viu que alguns vizinhos corriam desesperadamente em direções contrárias. Um nó se formou em sua garganta e seu coração pulou de preocupação. "Espera, onde vocês vão?" ela gritou, conseguindo um retorno tímido de uma mulher que carregava o filho nos braços. "Temos que pegar nossos animais, eles estão presos." A resposta era um eco do desespero que a avó não desejava ouvir. "Não, não podemos ir." O pânico começou a se espalhar e Maria sentiu a necessidade urgente de apaziguar a situação. As casas podem desabar a qualquer momento, a vida deles vale mais. Um homem alto se virou, sua expressão era igual à resiliência de Dona Maria. "Mas e nossos pets? Não podemos simplesmente deixá-los para trás?" Nesse momento, um grito abafado cortou o ar. Um cachorro estava preso em uma casa ao lado e seu latido ecoou como um desespero que fazia o sangue de todos ferver. As crianças choravam, algumas mães gritavam. E naquelas interações frenéticas, o sentimento de união começava a se fragilizar. O medo se tornava um divisor de águas. Maria respirou fundo, decidida a não deixar que o pânico dominasse. "Escutem, vamos fazer isso juntos. Você, leve a água e mantenha a corrente. Outros, venham comigo. Precisamos resgatar essa criatura." Uma onda de murmúrios gerou entre os vizinhos. Havia dúvidas, mas a determinação nos olhos de Maria os guiavam, como se fosse uma luz em meio à névoa. Mais algumas pessoas se juntaram a ela e juntas enfrentaram a ansiedade. Com corações acelerados e mãos trêmulas, as pessoas se movimentaram entre as chamas. Dona Maria liderou o pequeno grupo em direção à casa em chamas. O latido do cachorro ficava mais intenso à medida que se aproximavam. A fumaça espessa dificultava a respiração, mas o foco de Maria era claro: trazer de volta, se não a vida, ao menos um sopro a mais de esperança para aqueles que estavam tão desesperançosos. Perto da porta, ela parou, sentindo o calor das chamas. "Contem até 3 e empurrem." As vozes se uniram em um grito coletivo. Embaralhados, conseguiram abrir a porta. O interior era um labirinto de fumaça e sombras. Maria, com o peito apertado de adrenalina, avançou e logo viu o cachorro, preso sob uma estante caída, suas patas se contorcendo em uma luta silenciosa. "Não, não você!" murmurou Maria, ao ver a angústia nos olhos do animal. As chamas, imóveis e vorazes, se aproximavam. O que antes era uma casa, agora era um campo de batalha. Mas prevaleceria a conexão humana. Será que conseguiriam resgatar aquele pequeno sócio da vida, mesmo a custo da própria segurança? A pergunta ressoava na mente de Maria enquanto ela se preparava para agir. Dona Maria sabia que o tempo era precioso. As chamas dançavam mais perto, a fumaça invadia seus pulmões e tornava a visão quase impossível. Mas ela não iria desistir daquela pequena vida, daquela chama de esperança que ainda lutava para se manter acesa. A adrenalina a impulsionava enquanto ela se agachava para avaliar a situação do cachorro. "O que vamos fazer?" perguntou um dos vizinhos, um jovem chamado Carlos, com o olhar aflito.
Maria viu o medo refletido em seu rosto, e isso apenas a motivou ainda mais. Precisamos tirar essa estante, ajude-me, gritou, enquanto começava a empurrar a estrutura pesada. O calor a envolvia e o cheiro de madeira queimada entrava às suas narinas como uma lembrança amarga. Carlos se juntou a ela, fazendo força como se estivesse tentando mover um mundo inteiro. Cada grito e latido do cachorro era um chamado à ação. O animal estava desesperado, seus olhos ressoando uma conexão que falava mais alto que qualquer palavra. Vamos conseguir! Maria incentivava, enquanto sentia suas mãos escorregarem de suor e fumaça. Com um último esforço, a estante se deslocou. O cachorro, um pequeno vira-lata com olhos amendoados, estava livre. Mas sua perna estava hemogeneizada sob a pressão, e a visão daquele sofrimento fez o coração de Maria se apertar. Vem, meu amor, vem pra cá, ela sussurrou, estendendo a mão. O cachorro hesitou, mas a voz doce e firme de Maria parecia acalmá-lo. Ele arrastou suas patinhas para se libertar e finalmente encontrou o caminho até ela. Quando suas pequenas patas tocaram o chão, seus olhos brilhavam de gratidão. Uma onda de alívio tomou conta do grupo. Mas, naquele momento, um estrondo ensurdecedor ecoou e a estrutura da casa começou a ceder. A realidade de que estavam em um lugar perigoso se fazia presente. Vamos sair, agora! Ordenou Maria, segurando o cachorro com firmeza em seus braços. Carlos e outros correram à frente, abrindo caminho para sair da casa. A fumaça parecia mais densa, o calor se intensificava. Maria sentia as pernas tremerem, mas o instinto de proteção a movia adiante. Com o cachorro acolhido contra seu peito, ela saiu do horror e entrou novamente na luz do dia. A multidão na praça se aglomerava, chocada ao ver Maria e o cachorro salvando-se das chamas. Os rostos se iluminaram, a esperança renascia, mesmo em meio à tragédia. Mas a euforia momentânea foi interrompida por um grito vindo do fundo da praça. Tem alguém preso lá dentro! O desespero na voz de uma mulher fez o coração de Maria acelerar. Outra casa em meio ao caos estava ameaçada. O que ela faria? Eram vidas, eram amores. O medo começava a se alastrar novamente. Maria olhou ao redor, seu peito inflando de uma mistura de determinação e medo. Precisamos ajudar, mais uma vez, todos juntos. Ela sentia que a comunidade ainda tinha força para se unir, e, pela segunda vez naquele dia, os vizinhos começariam a levar água e preparar-se para enfrentar mais um desafio. Mas o que exatamente encontrariam ao voltarem para o inferno das chamas? A coragem de Maria seria suficiente para enfrentar não só o fogo, mas a intensidade das emoções que surgiam? O que estava realmente em jogo agora, além da segurança de suas casas? A batalha estava longe de acabar, e cada momento contava. O pânico se instalou na praça enquanto as chamas continuavam a consumir tudo em seu caminho, engolindo sonhos e memórias. Maria, com o cachorro em braços, sentia a adrenalina pulsando em suas veias. A sua determinação era palpável, um combustível contra o terror que se espalhava pela comunidade. Vamos lá, precisamos da mangueira! Gritou Carlos, gesticulando freneticamente para que outros vizinhos se juntassem a eles. A sensação de urgência era como um tambor batendo forte em seu peito. Maria sentiu sua voz ecoar e um grupo de pessoas correu em sua direção, dispostos a se unirem em um esforço coletivo. Com mangueiras em punho e baldes de água nas mãos, os vizinhos precisavam se organizar. Formem uma fila, passa água, todos juntos! A cada passo que davam em direção à casa em chamas, Maria contava os segundos, mentalmente desejando que houvesse algo mais que pudesse fazer. O medo de perder mais vidas a atormentava, e seu coração disparava com cada grito que ecoava ao fundo. A mulher que gritara estava lá, desesperada, seus olhos cheios de lágrimas. Meu avô, ele não pode sair sozinho! Maria viu a imagem de um idoso perdido em meio ao fogo e à fumaça, e essa visão a fez tremer. Havia um abismo de dúvida e tristeza diante dela. Como poderiam salvar uma vida já tão vulnerável? Carlos se adiantou, sua expressão decidida. Nós vamos conseguir, temos que ir, revelou com uma coragem inesperada. Maria, você segura o cachorro, eu posso ir à frente. Maria hesitou, sabendo que o pequeno animal pudesse se machucar em meio à correria. Mas a pulsação do momento a convenceu.
Certo, mas não se arrisque demais, disse, entregando o cachorro para uma vizinha acolhedora. Ela sabia que precisava manter a mente focada para o que estava por vir. Juntos, Carlos e mais alguns voluntários se dirigiram à porta da casa ainda em chamas. O calor era intenso, a fumaça intoxicante. Maria observou com um misto de esperança e desespero enquanto eles tentavam abrir caminho. Os gritos e os ecos de suas vozes se misturavam, um muro de emoções que tornava tudo ainda mais intenso. De repente, um estrondo profundo ressoou. Parte da estrutura desabou e a visão de Carlos indo em frente começou a se desvanecer na fumaça. O sentimento de impotência tomou conta de Maria e ela sentiu suas pernas tremerem novamente. Não, Carlos, volte! O grito de Maria rompeu a atmosfera sufocante. Ela queria correr, mas algo a prendeu ao chão. O medo de perder não apenas uma casa, mas a vontade da comunidade a fez hesitar. E então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de crianças se aproximou, oferecendo suas pequenas mãos. Vamos ajudar, a gente também quer salvar. Uma criança com os olhos brilhando de inocência segurou um balde e olhou para Maria com confiança. O gesto delas atingiu o coração de Maria. A força de um grupo, mesmo pequeno, é capaz de grandes coisas. Sim, vamos todos juntos, precisamos de todos. Venham, ela gritou de volta, a voz firme e cheia de coragem. Movida pela determinação coletiva, Maria começou a correr em direção à casa. O que se escondia na fumaça? Iria conseguir salvar o avô daquela mulher? O tempo estava se esgotando e, mais uma vez, um dilema se intensificava em sua mente. Assim que adentrou na casa, o calor a envolveu como uma jaqueta pesada. Ela não sabia o que encontraria, mas a respiração errática de ansiedade que sentia não podia a conter. O amor, a esperança, tudo pulsando em seu coração. Seria essa a chance de transformar não apenas suas vidas, mas de encontrar a verdadeira força da comunidade? Tudo estava em jogo. E naquele momento, Maria se sentia mais viva do que nunca, enraizada em sua missão. Mas o que ela descobriria no próximo instante? Estavam todos realmente prontos para enfrentar o fogo e o desconhecido que estava à sua espera? Maria mal tinha coragem de abrir os olhos diante daquela parede de fumaça. O calor a envolvia, como se quisesse consumi-la, mas o pensamento do avô da mulher a impulsionava. Se ele estiver aqui, eu vou encontrá-lo, dizia para si mesma, forçando-se a continuar avançando. Respirar tinha se tornado um desafio e a escuridão tornava tudo mais aterrador. Com passos hesitantes, ela tateou as paredes quentes em sua volta. O brilho das chamas iluminava cada canto, revelando móveis queimados e objetos derretidos. Uma foto emoldurada, agora arranhada pela ação do fogo, caiu em sua frente. Eram rostos familiares, sorrisos que um dia foram cheios de vida. Maria fechou os olhos, um nó se formou em sua garganta. Aquela casa tinha histórias, risadas, momentos preciosos, e ela estava prestes a lutar para preservar isso. Por favor, avô, onde você está? As palavras saíram quase como um sussurro. A cada passo, ela ouvia apenas o estalar do fogo e o rugido da destruição. A ideia de que a vida de alguém pudesse depender dela a fez acelerar o coração. De repente, gritos ecoaram à sua frente. Maria gelou. Com um impulso de esperança, ela se lançou na direção dos sons. Se havia alguém, provavelmente estava em perigo e não podia se dar ao luxo de hesitar mais. Disfarçada sobre as nuvens de fumaça, uma figura desmoronou lentamente em meio aos escombros. Maria teve que se forçar a não gritar. Com agilidade, ela se aproximou e seu coração disparou ao reconhecer a silhueta do idoso. "Avô!" ela gritou, tomando coragem. Um gemido quase inaudível sobreveio ao som das chamas. Maria se agachou, arrastou-se até ele e viu seu olhar confuso, perdido entre a dor e o medo. "Estava tão quente, eu não consegui", ele murmurou, a voz fraca. Com um impulso desesperado, Maria o segurou pelas mãos. "Eu estou aqui, eu vou te ajudar, não se preocupe." Sua determinação irrompeu com uma força que ela mal sabia que tinha. Com dificuldade, começou a arrastá-lo, mas o peso do corpo dele e a fraqueza de suas pernas a desafiavam.
Uma onda de desespero a invadiu. Carlos, alguém, me ajudem! Sua voz era um eco cortante no ar fervente. Os minutos pareciam horas e a fumaça parecia querer apagar qualquer vestígio de esperança. Finalmente, a luz da porta se delineou à frente, e no momento em que Maria acreditou que conseguira, um novo estrondo abalou o chão. A casa estava desmoronando e ela sentiu que o chão começava a ceder sob seus pés. Não, não agora! Foi tudo o que conseguiu pensar. O medo de perder não apenas o avô, mas a luta pela própria vida fez pressionar a mente. Enquanto os gritos de seus vizinhos pareciam mais distantes, Maria olhou para o idoso, cujos olhos suplicantes refletiam seu desespero. Ele não tinha forças, mas sua vida dependia dela. Com um esforço sobrenatural, Maria ergueu seu corpo como um impulso de esperança, arrastando-o em direção à liberdade. E quando a luz brincava de forma desesperada com os limites da escuridão, uma mão se estendeu em seu socorro. Era Carlos, com suas feições marcadas pela determinação. Você está bem, vamos sair daqui. A força dos dois se uniu e em uma corrida frenética eles avançaram. A porta parecia mais próxima a cada passo, mas o tempo estava escasso. Como uma sombra, a fumaça se aproximava, consumindo tudo atrás de si, e o som do colapso da casa ecoava como uma sinfonia trágica. Quando finalmente cruzaram a porta, uma salva de gritos explodiu na rua. O avô da mulher foi amparado por outros vizinhos, mas Maria sentiu que ainda faltava algo. Uma sensação de que tudo havia mudado irreversivelmente pairava no ar. Maria olhou para trás, para a casa em chamas, e um novo dilema se instalou. O que aconteceria com a comunidade agora? Haveria mais vítimas? Todos estariam a salvo? Maria, um chamado ecoou entre a multidão. Ela percebeu que a luta estava longe do fim. Os olhares preocupados a cercavam, e novas preocupações surgiam como labaredas em meio àquela tragédia. Afinal, a verdadeira batalha havia começado, e a força da comunidade seria testada mais do que nunca. O que mais estava por vir? Maria sentiu a pressão do olhar dos vizinhos, cada rosto refletindo uma mistura de alívio e preocupação. Carlos, ao seu lado, segurava firmemente o ombro do avô, garantindo que ele não cairia novamente. Embora houvesse a sensação de vitória momentânea por terem escapado das garras do fogo, o cenário ao redor era desolador. A casa que um dia abrigou risos e histórias, agora era uma sombra ardente, e a cena de devastação parecia dançar na mente de todos. Temos que ajudar os outros, Maria gritou, sua voz carregada de um fervor incontrolável. Cada segundo contava, e a fumaça ainda se espalhava, como se quisesse engolir o que restava. O instinto de cuidar era mais forte que o medo. Os outros moradores começavam a se organizar. Algumas mulheres choravam, enquanto homens tentavam apagar pequenos focos que ainda ardiam. Era um caos, mas algo dentro de Maria a fez acreditar que a esperança ainda permanecia. Carlos olhou para ela, um brilho de admiração misturado a uma preocupação no olhar. E se houver mais pessoas lá dentro, se alguém ainda precisar de ajuda? A ideia quase fez Maria hesitar. O que ela realmente poderia fazer agora? Mas ao olhar para seu avô, que tremia de dor, ela percebeu que a ajudar era sua missão, não apenas por aqueles que ficaram para trás, mas também pela lembrança da vida que existiu ali. Vamos voltar, disse, e a determinação cresceu novamente dentro dela. Juntos, os três se dirigiram para o que restara da entrada da casa. O calor ainda emanava das chamas e o cheiro de fumaça era quase insuportável. Ouvindo o murmúrio de dor e desespero entre os vizinhos, Maria sentiu o coração apertar. E se houvesse alguém lá dentro que dependia deles? E se eles voltassem e fosse tarde demais? Com um último olhar para o avô, que estava sendo amparado por um grupo de vizinhos preocupados, abraçou todo o seu medo e transformou-o em coragem. No fundo, sabia que deixá-lo agora, mesmo sob circunstâncias tão adversas, não era uma opção. Carlos tomou a frente e, com a voz firme, gritou: Vamos, vamos juntos, ninguém fica para trás. Essas palavras ecoaram, inflamando a coragem dos que estavam por perto. Gradualmente, alguns vizinhos se juntaram a eles, como se tivessem encontrado um propósito compartilhado. Enquanto se aproximavam da casa, os gritos se tornaram mais altos, misturados entre pedidos de ajuda e lamentos.
Maria forçou a mente a não pensar no pior. Era hora de agir. Em um momento, uma mulher desesperada surgiu, os olhos arregalados de pavor. Meu filho está lá, ele não consegue sair. O peito de Maria apertou, o peso da vida alheia a atingiu com força. Entre respirar e ajudar, optou por ajudar. Nós vamos encontrar ele, me mostre o caminho. A determinação que a mobilizou na casa a mantinha firme agora. Com outros vizinhos seguindo seu exemplo, um grupo avançou para dentro, enfrentando o calor intenso e a fumaça. O desgaste era palpável, mas a esperança iluminava cada passo. Uma unidade se formava ali, um espírito comunitário florescendo entre as chamas. A cada instante, Maria perguntava-se quantas vidas poderia tocar ou salvar. Mas, acima de tudo, ela sabia que não podia desistir. A luta ainda não havia terminado. Nós vamos conseguir, juntos. As palavras se tornaram um mantra. No momento em que se lançaram mais fundo nas trevas, um estrondo ressoou e a estrutura da casa pareceu protestar de forma ameaçadora. O que mais estava para acontecer? Uma nova promessa aguardava no fim da escuridão. E, junto com Maria, um misto de esperança e medo pulsava em cada coração ao seu redor. Estariam todos prontos para descobrir? As chamas estouravam ao redor, e a cada passo que Maria dava, o calor parecia tentar puxá-la de volta. Mas a voz da mulher, cheia de desespero, ecoava em sua mente, empurrando-a cada vez mais para frente. O grupo avançava, os rostos determinados, mas também marcados pelo medo. Carlos, ao seu lado, estava concentrado, buscando algum sinal que indicasse onde o menino poderia estar. "Vira à direita, vou atrás de você", gritou uma mulher que liderava o grupo. Maria a seguiu, sua mão firmemente fechada no pano que cobria a boca para ajudar a filtrar a fumaça. O cheiro de queimado era sufocante, como se o próprio ar estava em chamas. Cada respiração era um desafio, mas a determinação fazia seu coração disparar. Enquanto avançavam, Maria não podia evitar olhar para as paredes carbonizadas e para os móveis desfeitos. Naquele mar de destruição, pedaços da vida de sua vizinhança estavam espalhados, e cada ato de bravura ressoava entre os ecos do passado. Ela lembrou daquelas tardes ensolaradas em que as crianças brincavam no quintal. As risadas, a alegria, tudo isso parecia tão distante agora. Um grito estridente cortou o ar. "Ali, no fundo!" Carlos apontou com um gesto frenético, e Maria seguiu sua visão. Ele estava certo. Na distância, havia uma porta entreaberta. Um pequeno feixe de luz se espreitava através da fumaça densa. "É por aí", disse Maria, e o grupo correu em direção à entrada. Uma sensação intensa ora preenchia o peito de Maria. Aquela porta podia ser a saída para uma nova vida, ou a entrada para mais desespero. Contudo, não havia espaço para o medo naquele momento. Como se estivesse em transe, cruzou o umbral, seus olhos se ajustando à escuridão interior. Dentro da casa, a fumaça parecia mais densa, como se estivesse viva. Maria viu uma sombra se movendo, uma pequena figura encurralada em um canto. O coração disparou. "Oi, aqui estamos! Você está seguro! Volte-se para nós!" gritou Carlos, e a figura hesitou antes de se virar para eles. Era um menino, não mais que 7 anos, com os olhos arregalados de terror e lágrimas misturadas à fumaça. "Mamãe!" ele balbuciou, e o choro contido partiu o coração de todos. Logo atrás, Maria viu que outros também se apressavam para ajudar. "Calma, pequeno, estamos aqui", Maria disse, com a voz mais suave que conseguiu reunir. Ela se aproximou, estendendo a mão. Um gesto simples, mas cheio de esperança. O menino hesitou por um segundo, mas então se lançou em seus braços. O abraço foi como um bálsamo para a alma. O desespero que sentia até então se transformou em uma força avassaladora, e Maria soube, naquele instante, que nunca lutaria sozinha. Enquanto os outros começaram a se organizar para resgatar o menino e os outros sobreviventes, um estrondo quebrou o silêncio tenso. A casa parecia agonizar sob as chamas, e o teto começou a ceder. "Temos que sair agora!" gritou um homem, puxando todos para trás, e o alerta reverberou entre eles. Maria sentiu uma onda de pânico. "Não podemos deixar ninguém para trás", disse, olhando para Carlos, que a observava com uma intensidade silenciosa. "O que fazemos agora?" era uma pergunta embutida em seus olhares. Com uma determinação renovada, Maria tomou uma frente, segurando o menino sob os braços. "Vamos, todos juntos, o caminho está logo ali."
Ela liderou a corrida pela casa, passando por destroços, escutando a fumaça rugir e o fogo crepitar com raiva. Quando finalmente saíram, a luz do dia pareceu acolhedora em contraste com os horrores deixados para trás. Mas antes que pudessem celebrar a fuga, um novo grito cortou o ar. Alguém ainda está lá, a casa não foi esvaziada. O coração de Maria parou por um momento. Haviam mais pessoas presas? Em um instante, a certeza do triunfo se transformou em um novo desafio. Estariam todos prontos para arriscar tudo mais uma vez? A batalha estava longe do fim, e mais perguntas agora ecoavam na mente de cada um deles. Dona Maria sentiu a adrenalina pulsar por suas veias enquanto a voz de sua comunidade se tornava um clamor unificado. Vamos lá, nós conseguimos! A determinação estava estampada nos rostos de todos ao redor. O sentimento de perda ainda pairava no ar, mas a luta contra o fogo e pela vida estava prestes a se intensificar. Quem mais está lá dentro? Ela perguntava, sua mente acelerando com cada resposta. O grupo decidiu que não podiam desistir. Abriam espaço para que aqueles que ainda estavam dentro pudessem se salvar. Com coragem, eles se reuniram novamente, determinadas a enfrentar a fúria das chamas. Lembrem-se, nós somos mais fortes juntos, gritou Maria, direcionando seu olhar para cada vizinho presente, injetando fé em todos os corações ao redor. As pessoas assentiam, respirando fundo, moldando a união através da dor e do amor pela vida que lutavam por salvar. Carlos olhou para Maria, uma faísca de esperança nos olhos. Vamos, cada segundo conta! E com isso, eles se lançaram mais uma vez no inferno, renovados pela coragem coletiva. A casa ainda estava fumegante e o calor pulsava com violência. As paredes pareciam quase vivas e cada passo mais próximo da entrada trazia à tona lembranças preciosas. Maria recordou os risos de crianças naqueles corredores e as tardes de verão passadas em família. Agora, cada segundo era um lembrete do que estava em jogo. Quando entraram, a fumaça engoliu seus sentidos. A escuridão era densa, mas as vozes inconfundíveis dos vizinhos ecoavam, criando um laço de motivação. Para onde devemos ir? Perguntaram. Por aqui, apontou uma senhora que conhecia a casa. De repente, ouviram um choro. Era distante, mas chamava. É ele! Vamos, rápido! Dona Maria sentiu seu coração disparar enquanto seguiam a direção do som. Cada passo era um empurrão para suas almas, e assim que se depararam com a pequena porta do fundo, não hesitaram. Abrindo o que restava daquele ambiente, estavam ali uma mãe e seu filho agarrados. Eu não vou deixar você, a mulher dizia em desespero. Maria avançou e, num instante mágico, pegou a mão da mãe e o menino, carregando-os junto ao grupo que se formava na entrada. Mexendo entre os destroços e as sombras incandescentes, todos tentavam se manter focados e unidos. O trio seguiu por um espaço apertado e logo tiveram a visão do ar externo. A luz do sol era uma bênção em meio a uma batalha tão crua. Ao finalmente cruzarem a entrada, um coro de agradecimentos explodiu. Conseguimos! Todos a salvo! Os gritos de alegria se misturaram a um alívio contagiante. Mas Maria sabia que ainda havia muito a fazer. O olhar preocupante dos vizinhos refletia mais do que a gratidão pela salvação. Era a incerteza sobre o que viriam a enfrentar a seguir. Quando todos finalmente se reuniram na praça, Dona Maria fez um silêncio. Cada rosto estava marcado pelo cansaço, mas também por uma determinação resplandecente. Estamos juntos e mesmo que nossas casas tenham sido consumidas, nós ainda temos um ao outro, temos a força da comunidade. As palavras dela ecoaram como um grito de resistência. Ninguém poderia apagar a esperança que agora ardia mais forte do que nunca em seus corações. Vamos reconstruir e, para isso, precisamos de cada um de vocês. Não se esqueçam que nós somos mais que vizinhos, somos uma família. Nesse momento, uma onda de aplausos e gritos de apoio reverberou pela multidão. Olhares estavam preenchidos com confiança e Maria percebeu que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união podem transformar o desespero em força. Enquanto as chamas ainda crepitavam ao longe, Dona Maria olhou para suas netas, que estavam em segurança e sorridentes. O sorriso das meninas era tudo o que ela precisava para se sentir completa. Elas eram o futuro dela, e se reconstruir significava lutar por um futuro melhor para elas e para todos. Então, era isso que ela faria.
Assim, a varinha que transformou uma avó desamparada em uma líder forte estava agora mais poderosa do que nunca. Com suas mãos calejadas, Maria tocou o futuro que se desenhava, um futuro que não seria sombrio, mas uma nova casa construída em bases ainda mais fortes, a base do amor. E a frase que ecoava na cabeça de todos era clara: não se trata de perder, mas de lutar e vencer juntos. Agora, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias transformadoras e incríveis. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer isso chegar a mais pessoas que precisam dessa motivação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de esperança. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.